Olá, meus queridos alunos aqui do Replay. Nós estamos dando continuidade à aula anterior sobre Jerusalém e hoje, mais especificamente, a gente vai trabalhar bastante o contexto israelo-palestino para você que sempre quis entender essa querela, para você que sempre quis entender essa pendenga e nunca soube se era de comer ou de passar no cabelo. Então, a partir dessas imagens belíssimas, nós vamos trabalhar justamente a questão israelo-palestina. E bom, enfim, eu tenho até que tirar esse trem aqui porque tá quente pra cá, pra dar com pau, mas esse véu aqui é um véu muito interessante, possivelmente vocês já viram dele, é muito comum, tá? No mundo árabe em geral, da cor preta, preto e branco, que eu também tenho aqui. É muito mais simbólico para a comunidade palestina, até porque o Yasser Arafat costumava usar bastante o véu preto e branco. Da cor vermelha é muito utilizado pelos jordanianos, iemenitas, enfim, e é só uma simbologia e é muito interessante porque esses véus são muito utilizados pela população e eu estou até trajado aqui em homenagem à aula de hoje, que é uma aula muito importante, mas muito importante, que eu espero o ano todo para poder começar a trabalhar o Oriente Médio em geral, que é a minha grande paixão dentro da geopolítica, e agora nós vamos trabalhar a questão dos israelenses e palestinos. Para a gente poder entender tudo isso, evidentemente a gente tem que cartografar tudo isso. E nesse sentido, a gente tem que entender, evidentemente, que a região da Canaã bíblica, a região da terra prometida por Deus para o povo judeu, a região chamada de Sion, é justamente uma região que se encontra no Oriente Médio, mais especificamente as margens do Mar Mediterrâneo. E aí eu trouxe um mapinha para vocês, um mapa mundi, tá? Nesse mapa mundi você consegue identificar, e eu não trouxe isso à toa, esse mapa mundi é importantíssimo para você identificar que nós temos ali uma junção entre continente africano, continente asiático e continente europeu. Isso indica que essa região sempre foi importante no tocante às rotas comerciais globais e, evidentemente, passa a ter relevância comercial, econômica, política e aí sim histórica muito grande. Essa é a região chamada do berço dos povos do livro, o berço das três grandes religiões monoteístas do planeta Terra: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, tá bom? Então, na aula passada, eu dei aquela aula sobre a questão de Jerusalém, né, a transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Falei bastante da cidade de Jerusalém, falei um pouco também da questão religiosa. E agora a gente vai entender mais especificamente a espacialização de vários conflitos existentes ao longo da história dessa querela israelo-palestina, tá bom? E aí, nesse caso, olha só, o que se chama hoje de Israel é basicamente esse território que aqui está sem nenhum tipo de demarcação, sem nenhum tipo de textura preenchida, tá bom? Então, isso aqui é o Estado de Israel, à exceção atualmente, evidentemente, da Cisjordânia e da faixa de Gaza, que atualmente se encontram como posses da Autoridade Nacional Palestina, que eu disse para vocês no encontro passado, que é um Estado observador não membro da ONU. Então, a Autoridade Nacional Palestina, que pode ser futuramente um Estado membro da ONU efetivamente, controla a Cisjordânia e também controla a faixa de Gaza. Uma outra coisa importante aqui é que você entenda os países vizinhos, minimamente, né? Saber que, por exemplo, a fronteira norte de Israel, você tem um país chamado Líbano. O Líbano que, infelizmente, viveu aquela situação muito triste nesse ano em função da explosão.
dos reservatórios lá de cloreto de amônio, né, ou cloreto de amônio. E aí, enfim, um ponto importante para você saber aqui para as provas é que a porção sul do Estado libanês é dominada por um grupo chamado Hezbollah. É um grupo que tem práticas terroristas associadas às atuações políticas também. E tem forte apoio do Irã, diga-se de passagem. E esse território, essa fronteira é fechada. Tem uma cidade que está na fronteira de Israel com o Estado libanês, que é Rosh Hanikra. E aí, nessa cidade, você inclusive tem umas cavernas belíssimas embaixo dessa fronteira, maravilhosas as cavernas, e a fronteira é fechada até hoje por causa de um contexto conflituoso desde lá há mais de 30, 40 anos que você tem essa fronteira fechada, justamente em função da atuação forte do Hezbollah no sul do Líbano e, evidentemente, chegando ao Estado israelense também. Mas, além do Líbano, você tem as fronteiras com a Síria e, diz de passagem, eu e o professor João Marcelo Madureira Torres produzimos um vídeo muito interessante sobre a guerra civil síria lá na fronteira com a Síria, aqui na região das colinas de Golã. Então, a gente atravessa aqui vários campos minados e chegamos na fronteira, até muito próximo a um campo de refugiados da ONU, e gravamos o vídeo sobre a guerra civil israelense, a guerra civil síria, escutando as baterias antiaéreas, escutando bombas, enfim, nossa, foi um momento muito tenso e muito importante pra gente, tá? Eu nem vou falar que a gente gravou vídeo em todos os lugares, porque a gente gravou realmente vídeo em todos os lugares aqui, e tem um vídeo também na região na fronteira, lá em Rosh Hanikra, na fronteira com o Líbano. Enfim, acessa youtube.com/Terra Negra, que tem tudo lá, tá? Mas, dando continuidade a isso, nós temos a região importantíssima aqui, que é a região das colinas de Golã, muito marcada em provas, principalmente vestibulares paulistas, como sendo uma área importante das nascentes do Rio Jordão. E, evidentemente, o controle das nascentes é sempre muito importante para qualquer nação, e por isso a anexação das colinas de Golã vai vir na Guerra dos 6 Dias. Israel anexa as colinas de Golã da Síria. Essa região é reclamada pela Síria até hoje. Então, até hoje, o Bashar al-Assad reclama a posse dessas áreas para a Síria novamente. Então, esse imbróglio ainda não terminou, tá? Mas, evidentemente, Israel jamais vai liberar a posse das colinas de Golã para a Síria novamente, tá? Esse, basicamente, é o território que Israel não devolveu da Guerra dos 6 Dias, que a gente vai ver a posteriori, tá bom? E aí, além disso, eu demarquei aqui o Rio Jordão. É importante também que você saiba que o Rio Jordão faz a fronteira entre o Estado jordaniano e o Estado israelense, e evidentemente também, já que a Cisjordânia é da Palestina, então o futuro Estado palestino, e aí por isso que você tem Cisjordânia na margem direita do Rio Jordão, e a Jordânia chamava no passado Transjordânia, ou seja, você tem cis e trans, numa margem do rio, na outra margem do rio. Então, Cisjordânia, Transjordânia. Já aproveitando que eu falei desse país, nós temos aqui a fronteira com um país chamado Jordânia, tá? E aí sim, o Rio Jordão deságua no Mar Morto, o Mar Morto que tem parte do seu território sendo, principalmente na sua faixa a oeste, nós temos o futuro Estado palestino, uma parte do Estado israelense, e na faixa leste nós temos o Estado jordaniano, que é extremamente importante. Inclusive o Mar Morto jordaniano é muito bonito. A Jordânia é um país extremamente bonito. Puta que me pariu. É sacanagem o tanto que a Jordânia é bonita. Mas, além dessa situação toda, é interessante que você leve para a prova que a Jordânia sempre recebeu muito refugiado. Então, os contextos que eu vou trabalhar daqui a pouco com vocês, de transformar os palestinos em refugiados, da guerra civil síria, que acaba gerando muitos refugiados, a Jordânia acaba recebendo muita gente. Para você ter uma noção, existem mais
refugiados / imigrantes na Jordânia do que jordanianos. A população que veio de fora da Jordânia é maior do que a própria população jordaniana. Tá? É um país, é um Canadá do Oriente Médio, é um país muito cosmopolita, vamos dizer assim, do Oriente Médio. Além disso, chegamos aqui ao Golfo de Aqaba. Esse é um ponto interessante também, que pode ser abordado em questão de vestibular. Por quê? O Google Maps, eu fiz um vídeo no Terra Negra há 2 meses atrás, falando sobre a Palestina ter sido riscada do Google Maps. E nesse vídeo eu mostro que, dependendo de onde você acessa o Google Maps, você tem resultados diferentes, óbvio. Então, a Caxemira, a situação que envolve a Caxemira na Índia, China e Paquistão é um exemplo. E aqui também, o Golfo de Aqaba é chamado dessa forma pela comunidade de língua árabe. Já os judeus chamam esse golfo de Eilat. Eilat é a última cidade, a cidade mais austral do Estado de Israel. É a cidade que fica na beira do Golfo mesmo, literalmente na beira do Golfo. Você tem aqui Taba, no Egito, e logo depois de Taba, já atravessei essa fronteira aqui também de Taba para o Egito, e de Taba no Egito para Eilat em Israel, e aí você tem Eilat. Eilat é uma cidade que há muito tempo atrás, quando a gente foi gravar lá, estava fazendo 48 graus. E a gente gravando com camisa preta do Terra Negra. Imagina a situação, a loucura que não foi. E aí, Eilat é uma cidade portuária extremamente importante para o Estado de Israel, porque várias embarcações chegam até Eilat com petróleo. Então, você sai do Mar Vermelho, sabe aquele Mar Vermelho? Vocês entenderam aqui a imaginação, que é o Mar Vermelho? Então, Moisés, quando abriu o Mar Vermelho, aqui, ó, o Mar Vermelho, Estreito de Tirã, e chega no Golfo de Aqaba ou Golfo de Eilat. Essa é uma das origens do petróleo de Israel. Israel importa petróleo, tá, a partir do Golfo de Aqaba. E aí, já aproveitando e falando dessa região, nós temos aqui um outro país, tá? Esse golfo é um golfo extremamente tenso, porque você tem Arábia Saudita, Jordânia, Israel e Egito. Então, você tem de um lado a Arábia Saudita, a Península Arábica, e do outro lado você já encontra a Península do Sinai. Como diria o meu querido amigo egípcio, a Península do Sinaí. E aí, essa península aqui, que é muito importante, porque além de dar acesso ao mar Mediterrâneo, você tem regiões fundamentais e históricas bíblicas, tá? Então, quando, por exemplo, Moisés atravessou o Mar Vermelho, ele atravessou, na verdade, o Golfo de Suez. E aí ele atravessa o Golfo de Suez para chegar aí sim, alcançar a Terra Prometida, a Terra Santa. E aí a Península do Sinai dá acesso ao Golfo de Suez, ao Canal de Suez e ao Golfo de Aqaba e, evidentemente, também ao Estreito de Tirã. O Estreito de Tirã pode ser utilizado por países para, eventualmente, bloquear o acesso de Israel a petróleo, já que eu acabei de falar com vocês que o petróleo chega também pelo Golfo de Eilat, pelo Golfo de Aqaba. E, por vezes, inclusive em 1956, o Gamal Abdel Nasser fechou o Estreito de Tirã, impedindo a recepção por parte do Estado israelense do petróleo. Então, essa região da Península do Sinaí é extremamente importante porque ela é muito estratégica geopoliticamente. Eu já fica aqui o convite para vocês escutarem um podcast chamado Petit Jornal, de um querido amigo que é o Tanguy Bagdadi, e que recentemente ele falou sobre a guerra civil iemenita, tá? E que a gente, inclusive, eu gosto muito de trabalhar a guerra civil iemenita, e o Iêmen é um país que se encontra aqui, olha, no Estreito de Bab el-Mandeb. Por que eu estou citando tudo isso? Para você entender a geopolítica internacional, você tem que cartografar, você tem que espacializar os países, os fenômenos, as guerras, porque sem essa espacialização, a geopolítica fica mambembe. Você começa a não entender o porquê que tal país tomou uma determinada atitude.
Então, isso que eu estou fazendo com vocês aqui agora, no início do encontro de hoje, é fundamental para a gente poder entender, evidentemente, a situação do desenrolar desse conflito israelo-palestino. E aí, só para dar continuidade, você tem aqui, olha, o Golfo de Suez, que dá acesso ao canal artificial, que é o canal de Suez. Não se esqueça que o canal de Suez foi construído pelo consórcio franco-britânico no século XIX, em meados do século XIX, e é um canal artificial que faz a conexão do Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo. E aí sim, você completa aquele ciclo famoso, porque o petróleo sai do Golfo Pérsico, passa pelo Estreito de Hormuz, chega no Mar Arábico, atravessa o Estreito de Bab el-Mandeb na região do Iêmen e chega no Mar Vermelho, Golfo de Suez, Canal de Suez, Mar Mediterrâneo e toma a Europa de assalto, tá bom? Então, esse canal é um canal extremamente importante. Hoje é uma das bases da economia egípcia, diga-se de passagem. E aqui, o país chamado Egito, para a gente encerrar, e aí eu dei a volta completa com vocês nesse mapinha que é extremamente importante para a gente fazer as nossas análises ao longo da aula de hoje. Mas, aí você me pergunta, Vitinho, agora clareou, agora eu tô suave, agora eu tô tranquilo. E o que afinal de contas, é Israel? O que é Palestina? Porque isso é de comer, isso é de passar no cabelo. Então, vamos lá, vamos com calma. A região chamada Palestina corresponde a toda essa área aqui, aproximadamente do tamanho do estado de Sergipe. Essa região aqui, olha, isso tudo é a região palestina. Quando eu falo região palestina, eu estou atribuindo valores históricos a ela. Eu estou atribuindo valores, inclusive, religiosos a ela. Eu estou falando que essa é a Canaã, essa é a terra prometida por Deus para o povo judeu, essa é a Sion bíblica. Quando eu falo de Estado palestino, é outra coisa. O Estado palestino, ou o futuro Estado palestino, é uma organização da nação palestina ao entorno de uma estrutura política chamada Estado, no controle da autoridade nacional palestina. Então, quem governa o Estado observador não membro da Palestina é a Autoridade Nacional Palestina, com Mahmoud Abbas. Então, aqui eu tenho Palestina podendo ser um futuro Estado da ONU, atualmente Estado observador não membro, e Israel. Israel é um Estado. Então, existe um país da ONU, um Estado membro da ONU, chamado Israel, criado no dia 15 de maio de 1948, quando se emancipa e se transforma em um país independente, tá bom? Então, isso aqui é um Estado e isso aqui é um futuro Estado. Mas para a Palestina, você pode ter também a convicção que isso é toda a região da Terra Prometida, da Terra Santa, beleza? E aí, colocado isso, essa é a Terra Prometida por Deus para o povo judeu, os hebreus, na verdade, né? E eu tracei isso para vocês aqui. Os hebreus, os judeus que tiveram até essa terra prometida para eles, evidentemente por Deus, então são monoteístas, bem como os cristãos, bem como os muçulmanos. Então, são povos monoteístas. E os hebreus, premidos pela fome, premidos por guerras, premidos por invasões, acabaram se dispersando pelo mundo, acabaram viajando pelo mundo. Um movimento maciço de migração é chamado de diáspora. Tradicionalmente, a diáspora tem a sua origem na diáspora dos povos africanos. Então, quando os homens saíram da África e povoaram o planeta Terra, isso é a diáspora africana. E quando os pesquisadores olharam para o que aconteceu com a história do povo judeu, imediatamente eles pensaram, opa, o povo judeu também passou por uma diáspora, ou por várias diásporas. Episódios de secas severas que acabaram contribuindo para a fuga da população da Terra Santa. Episódios de guerras contra persas,
contra babilônios, contra macedônios, e acabaram também fazendo com que essa população maciçamente saísse da Terra Santa. E o episódio final, a última pá de cal que retirou a população judia da Terra Santa, foi a invasão do Império Romano no ano de 70 depois de Cristo. E aí eu recomendo, inclusive, que você acesse o youtube.com/Terra Negra e veja o vídeo sobre Massada, ou Massadá, que aí eles têm um lema que Massada nunca mais, a última fortaleza que resistiu à invasão do Império Romano do povo judeu. E aí, nesse caso aqui, os romanos, quando chegaram à Terra Santa, eles acabaram destruindo diversos símbolos judeus, e por isso eu tracei de novo, na aula anterior eu já falei sobre isso, de novo eu tracei para vocês que eles são iconoclastas, porque o Enem já trabalhou esse conceito e pode aparecer de novo com essa nova roupagem. O que seria ser um iconoclasta? Eu destruo os totens, destruo os símbolos sagrados de uma determinada religião que não é a minha. Então, isso aconteceu e aconteceu muito com o Estado Islâmico e aconteceu, evidentemente, também com os romanos quando eles chegaram nessa região. Mas isso acabou promovendo diversas diásporas, todos esses fatores, e as diásporas judaicas fizeram com que os judeus se dispersassem pelo mundo. Essas diásporas acabaram fazendo com que os judeus migrassem para a Europa, para o continente africano, para a Ásia. Então, aí você tem os judeus que foram em direção ao mar Mediterrâneo e à Europa Ocidental, os sefaraditas. Os judeus que foram em direção ao leste europeu e Rússia, que são os Askenazim. Os judeus que foram em direção ao Oriente Médio, que são os Mihazis. E aqui os judeus etíopes também. Então, esses judeus que acabaram povoando diversos continentes do planeta Terra, futuramente chegariam às Américas também, evidentemente, tá? Mas isso a posteriori. E onde eu quero chegar? Aqui tem um ponto importante que eu queria comentar com vocês, que é o seguinte. Eu comentei que os judeus se dispersaram também para a Europa Ocidental, né? Ia pelo mar Mediterrâneo, principalmente os sefaradistas. E aí, nesse caso, quando eles chegam na Europa Ocidental pela Península Ibérica, e ocupam a Península Ibérica durante muito tempo, tanto é que vocês vão ver nas aulas de história, quando o professor te fala assim, olha, a formação do Estado moderno espanhol, formação dos Estados nacionais, né? Aí vem o caso da Espanha. O Estado Nacional Espanhol foi formado, unificação do Reino de Castela, Aragão. Qual é uma das grandes centelhas que ele coloca, que os professores de história colocam para a formação do Estado espanhol? A expulsão dos mouros. Os mouros são muçulmanos. Antes dos mouros serem expulsos, eles expulsaram os judeus. E aí, você vai entender por que eu estou citando isso. Se eles expulsaram os judeus, isso indica que mouros muçulmanos e judeus viviam no mesmo lugar. E aí, quando os mouros muçulmanos e judeus viveram como eles viveram no mesmo lugar, eles criaram proximidade. Quando a gente tem essa convicção, desde que a gente nasceu, né, que judeu e muçulmano estão brigando. Judeu e muçulmano são povos que se odeiam. Isso não existe. Historicamente, judeus e muçulmanos tiveram muita proximidade. Existem relatos de muçulmanos mouros que viviam nessa época da formação do Estado espanhol e que mandaram cartas para familiares no Oriente Médio, falando assim, olha, receba esse querido amigo judeu nas nossas casas. A hospitalidade é uma das características mais clássicas do povo muçulmano. É uma característica única do povo muçulmano. Tem até um filme que mostra muito bem isso. Eu esqueci o nome do filme, é o Último Herói, o Grande Herói, alguma coisa assim.
E a moral da história do filme é a grande hospitalidade que se passa no Afeganistão. É a grande hospitalidade do povo muçulmano. E aí eles escreveram cartas. Cara, por favor, recebam meu amigo judeu. Então, você não pode falar que é um conceito. Judeu odeia muçulmano, muçulmano odeia judeu. Isso não existe. Os conflitos israelo-palestinos e vários outros conflitos no Oriente Médio são conflitos territoriais, de bases econômicas, que são catapultados, que são potencializados por divergências religiosas. Tome cuidado quando você tentar definir um conflito tendo as suas bases como bases religiosas. Tome muito cuidado, se cerque de cuidados, tá bom? E aí, feita essa explicação, a gente entende o seguinte: os judeus, como eu disse para vocês, se espraiaram pelo mundo. E nos locais que os judeus chegaram, eles foram perseguidos. Perseguições econômicas, políticas, segregação e, eventualmente, perseguições violentas. O nome que é dado pelas ciências humanas para perseguições violentas contra um povo são as pogroms. Então, quando eu falo assim, uma pogrom, beleza, você sabe que isso é uma perseguição violenta a uma determinada população. Então, a uma determinada etnia, a um determinado povo. Por exemplo, isso não existe só pogroms contra judeus. Tem pogroms, por exemplo, contra os negros norte-americanos, estadunidenses. O que foi o massacre em Tulsa? Que, inclusive, o presidente mais sem noção do planeta Terra, que, por incrível que pareça, não é o Jair Messias Bolsonaro, mas é o Donald Trump, teve a coragem, a pachorra de começar os seus discursos eleitorais em Tulsa esse ano, nos Estados Unidos. E aí, a Tulsa, para quem viu Watchmen, viu também essa, que é uma ótima série de passagem, né, da Amazon Prime. E aí, a Tulsa recebeu uma pogrom, perseguições violentas e massacres à população negra. Por exemplo, isso no início do século XX. Também no início do século XX, no primeiro quartel do século XX, nós tivemos um genocídio na Armênia. Então, os armênios sendo massacrados. Então, você pode falar de pogroms contra os armenos. Mas, em geral, a população que realmente tem mais registros de pogroms é a população judia. População judia que recebe essas pogroms desde, basicamente, de 70 depois de Cristo. Mas, a partir do século XIX, elas se intensificam. Se intensificam muito. E é justamente por isso que no final do século XIX, já tivemos pogroms, gente, no mundo, na Ucrânia, por exemplo, a pogrom clássica da Ucrânia durante a Segunda Guerra Mundial, que cortou aqui porque passou de 30 minutos, nossa senhora. Ai, gente, que beleza, né? Eu achei que eu ia falar pouco, eu achei que essa aula ia durar 10 minutos também. Mas olha só, e voltando aqui, as pogroms foram muito importantes para a consolidação de um movimento, que é um movimento de retorno dos judeus para a sua terra sagrada, para a sua terra prometida por Deus, porque esse seria o único local que, evidentemente, os judeus teriam paz e poderiam ter uma casa, uma terra e poderiam se ver livres de perseguições tão violentas como foram as pogroms. E esse movimento de retorno dos judeus para a sua terra sagrada, para a sua terra prometida, esse movimento de retorno dos judeus para Sion, como eu disse no início da aula, Sion é uma tradução literal para Canaã, para a terra prometida por Deus, para a região da Palestina. Então, se eu quero voltar para Sion, se eu quero voltar, inclusive tem um bairro aqui em Belo Horizonte chamado Sion, que é o bairro fundado por judeus. E aí, o movimento de retorno
a Sion, o movimento de retorno para a Terra Sagrada, é o chamado sionismo. E aí o pai do sionismo, que é o Theodor Herzl, que organizou esse movimento no final do século XIX, 1896, 1897, e ele conseguiu angariar esforços de judeus no mundo todo, desejando o retorno para a terra prometida por Deus. E aí começa agora um problema que é um problema territorial, que é simples. Os judeus estão voltando, mas afinal de contas, de quem era essa terra? Quem estava lá? Os judeus foram forçados a sair em 70 depois de Cristo. E agora eles retornam. Quando eles retornam, já tinha alguém ali, já tinha alguém. Quem roubou meu queijo? Já tinha alguém morando nessa região, sacou? E aí, nesse caso, deixa eu esconder o fio aqui para vocês. Olha aqui, E aí, nesse caso, quem habitava a região chamada Palestina, nessa época, eram os palestinos. Os palestinos, que têm origem dos povos árabes da Península Arábica, que são muçulmanos e moravam na Palestina. Inclusive, vários israelenses ortodoxos, judeus ortodoxos, ficam putos, até com o nome. Até o nome palestino gera problema, porque palestino vem de falestino, que é filisteu. E como eles não têm o F na língua, a gente acaba chamando de pá. Mas seria fá de falestino, de filisteu, que são os inimigos históricos dos judeus. Então, os palestinos que habitavam aquela região têm bases religiosas muçulmanas e isso vai gerar conflito territorial. É por isso que, na sua essência, o conflito árabe-israelense, conflito do povo árabe contra Israel, conflito dos palestinos contra Israel, tem bases territoriais. A essência é territorial. E aí, quando eles chegam aqui, eu tracei para vocês um histórico importante. Afinal de contas, quem que era dono? Qual que era o império? Qual que era o país que era dono dessa terra? Aí eu coloquei aqui, olha, no século XIX, até a Primeira Guerra Mundial, nós temos essa terra como sendo posse do Império Turco-Otomano. Inclusive, eu já indiquei isso para vocês, assistam a Ascensão do Império Turco-Otomano na Netflix, um mini doczinho de 5 minutos, de 5 episódios, que é lindo, sensacional. E aí, do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano era o grande detentor dessas terras. E, evidentemente, vai até a Primeira Guerra Mundial, porque o Império Turco-Otomano se esfacela na Primeira Guerra Mundial. E, a partir da Primeira Guerra Mundial, você tem essa terra como sendo posse do Reino Unido. Aí eu tracei para vocês ali 2 pontos importantes no quadro, que é o acordo Sykes-Picot. É um acordo que foi firmado durante a Primeira Guerra Mundial, entre o Sykes e o Picot. Então, é como se fosse o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido e um chanceler da França que se reuniram durante a Primeira Guerra Mundial para saber quem seriam os donos das terras no Oriente Médio. E acabaram definindo, por exemplo, que a região da Síria e Líbano seria da França, a região aqui de Israel, atualmente, Israel, Jordânia, até o Iraque, seriam do Reino Unido. Não à toa, Beirute é chamada de Paris do Oriente Médio. Sacou? Fortes influências francesas na Síria e no Líbano. E fortes influências inglesas na Jordânia, no atual Estado de Israel, no atual Iraque, tá bom? E aí, dada essa colocação, eu falei do acordo de Sykes-Picot. Logo depois, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, o que o Reino Unido precisava? O Reino Unido precisava de aliados. Esses aliados poderiam também ser judeus, e os judeus lutaram ao lado do Reino Unido. Qual que foi a troca?
os judeus falaram assim, olha, Reino Unido, eu luto por você. Mas vamos fazer o seguinte, quando acabar essa guerra, você apoia o sionismo oficialmente. E aí vem a declaração, aqui ó, esse aqui é declaração, tá bom? Que não caberia, né? Então, declaração Balfour. É a declaração do Lord James Balfour, que declara oficialmente o apoio ao movimento sionista. Então, a declaração do apoio ao sionismo por parte do dono das terras acaba fortalecendo o sionismo. Opa! Se o dono da terra falou que ele gosta da ideia do sionismo, eu vou chegar. Então, a declaração Balfour é uma representação oficial do Reino Unido de apoio ao sionismo. E isso fortalece muito a migração de judeu para a Terra Prometida, tá bom? E aí surge 1947, pós-Segunda Guerra Mundial. Não se esqueça que nesse período eu tenho um contexto chamado Entre Guerras. E num contexto chamado Entre Guerras, evidentemente, o nazismo se desenvolve. E aí a perseguição aos judeus foi muito significativa. E isso também fortaleceu a migração de judeus para a Terra Prometida. Pós-Primeira Guerra Mundial, vem a ONU, pós-Segunda Guerra Mundial, perdão, pós-Segunda Guerra Mundial, 1945, a ONU é criada na Conferência de São Francisco, e uma das grandes missões da ONU, salvo engano, a Resolução 181 da ONU, foi resolver o pepino da Palestina. Porque, pô, tá cheio de judeu aqui agora, mas os palestinos já moravam ali há séculos. O que eu vou fazer? Então, automaticamente a ONU pensa o seguinte, a partir principalmente do Oswaldo Aranha, um diplomata brasileiro que ajudou muito nesse plano de partilha, eles criam um plano de partilha para essa região. A ideia da ONU era criar dois países, dois estados com E maiúsculo. Um estado chamado Israel e um estado chamado Palestina. Além da região de Jerusalém e Bethlehem, que é a Belém, que é a grande Jerusalém, seria um ambiente de status internacional. Mas, que a gente viu na aula anterior. Mas, onde eu quero chegar com vocês? Israel não recebe apoio da comunidade muçulmana ao entorno. Então, muçulmano. Ninguém queria a criação de um Estado judeu na região, ocidentalizada na região. Então, não deram apoio à criação do Estado de Israel. Pelo contrário, foram muito contrários à criação do Estado de Israel. Já, por sua vez, os judeus também não ficaram satisfeitos com esse plano de partilha. Porque como assim você vai dividir? A terra é toda minha, por direito histórico e religioso. Já os palestinos também não ficaram satisfeitos. Sim. Como assim você vai dividir? Essa terra é minha, eu moro aqui há séculos. Você entende que o que eu quero mostrar para vocês é um choque de narrativa. Para com essa convicção que existe certo e errado. É um baita choque de narrativas. Então, nesse choque de narrativas aqui, o israelense fala que não concorda com o plano de partilha porque tudo é a terra prometida por Deus. O palestino também não concorda porque ele fala que há séculos ele mora ali. E aí, nessa situação, o Estado de Israel, a partir de uma guerra, que é a guerra de independência, se emancipa em 1948 com, inclusive, a aceitação da ONU. Então, se transforma em um Estado membro da ONU em 1948, no dia 15 de maio. Quando termina a Guerra de Independência, os estados que lutaram contra o Estado de Israel, por exemplo, a Jordânia mandou militares para cá, avançou na Cisjordânia para lutar contra Israel. Mas quando a Guerra de Independência acaba, eles se mantêm lá. Então, a Cisjordânia é anexada pela Transjordânia. E aí, a Cisjordânia é anexada pela Jordânia. Blau. Já a faixa de Gaza, aqui ó, faixa de Gaza é anexada pelo Egito. Isso indica que a terra que o plano de partilha deslocou, direcionou para os palestinos, agora está na mão da Jordânia e está na mão do Egito. E o palestino sumiu do mapa. A Palestina não existe no mapa a partir da Guerra de Independência. Os palestinos entendem isso como a grande desgraça da história do povo palestino. Por isso, a Nakba,
na tradução literal, a desgraça, a grande desgraça. E por isso que todos os meses de maio, que é o mês da independência do Estado de Israel, os israelenses comemoram e os palestinos protestam contra a Nakba, pela Nakba contra o Estado de Israel. Recentemente, já que foi em 1948, no ano de 2018, com 70 anos do Estado de Israel, a Nakba foi pesada. Eu tô arrepiando. A Nakba foi... Eu tô arrepiando e lacrimejando, para você ter noção. A Nakba foi muito tensa, porque os protestos foram protestos comemorativos, de uma data fechada. E a população na faixa de Gaza, por exemplo, foi pro embate. Mas população com pedra. Aquela imagem clássica, histórica, de um camarada na cadeira de roda com a funda na mão, atirando a pedra num soldado israelense com um fuzil na mão. Sabe o que aconteceu com ele? Foi morto, tiro na cabeça de um sniper. Então, esses protestos foram protestos muito duros, tá? Para os palestinos se transformaram em povos refugiados, porque eles perderam os seus territórios, todos os territórios. E aí eles se refugiaram na Jordânia, no Líbano, nas suas próprias terras, na Cisjordânia, na faixa de Gaza, e só vão reconquistar essas terras futuramente, tá bom? Que aí eu vou citar para vocês em encontros futuros para a gente falar sobre os acordos de Oslo e por aí vai, tá? Mas é importante você saber que a partir de 1948 nós temos esse contexto, tá? E aí, a partir de então, nós temos guerras a cada década, todas as décadas. Depois da década de 40, nós temos um grande confronto, começando em 1956, por quê? Porque a comunidade muçulmana ao entorno de Israel não concorda com a sua independência. Não concorda com o Estado ocidentalizado no meio do Oriente Médio. E por isso eles vão entrar em guerra contra o Estado de Israel todas as décadas. No ano de 1956, o Gamal Abdel Nasser tenta nacionalizar o Canal de Suez. Ele era um general egípcio forte, líder egípcio, muito forte, e nacionalizou à força o Canal de Suez. Chegou lá com seu exército e tomou o Canal de Suez, que era de um consórcio do Reino Unido e da França, consórcio franco-britânico. Quando ele nacionaliza o Canal de Suez, 56, coloca um post-it no seu caderno, coloca passa e estabila o tom pastel, Guerra Fria, warning, danger, sei lá. Por favor, marque isso. Se eu estou falando de Guerra Fria, não se esqueça, eu estou falando de contexto local, mas não se esqueçam do panorama internacional. Então, eu tenho aqui aliados dos Estados Unidos e aqui do outro lado eu tenho um aliado da União Soviética. Na época, até 1979, a União Soviética dava muito apoio para o Egito. O Egito gostava, namorava, flertava bastante com a União Soviética. Então isso aqui é uma proxy war, é uma guerra por procuração da Guerra Fria, que envolveu, evidentemente, o Egito contra esses três países. Pergunto, qual que é a chance militar do Egito de ganhar essa guerra? Zero. O Egito lutar contra 2 membros do Conselho de Segurança Permanente da ONU e contra o Estado israelense, que é bruto. Bruto, um dos exércitos mais qualificados do planeta Terra. Então, qual que é a chance do Egito? Zero. Mas o Egito ganha essa guerra? Ganha. Não é que ele ganha a guerra, militarmente ele perde. Massacrado. Mas era um negócio muito doido, porque ele perdia, por exemplo, um avião, um tanque de guerra, e a União Soviética dava suprimento. Mas, além disso, a União Soviética, politicamente, consegue pressionar os Estados Unidos para que os seus aliados saiam também. Então, você tem um apoio soviético, tanto político quanto de suprimentos. Isso faz com que o Egito e o Nasser consigam preservar o Canal de Suez. Eles chegaram a perder o Sinai. Então, imagina, tropas do Reino Unido, França e Israel avançando a Península do Sinai, chegando a Suez, mas
mesmo assim, o Gamal Abdel Nasser consegue resistir às investidas da coalizão ocidental e mantém o Canal de Suez nacionalizado. Quando encerra oficialmente esse confronto, ainda no ano de 1956, ele consegue o seu objetivo, que era a nacionalização do canal. E por isso, o Gamal Abdel Nasser passa a ser uma das grandes lideranças do Oriente Médio, do povo muçulmano, do povo de língua árabe. E aí ele vai consolidar um movimento chamado pan-arabismo. Vai ser a grande liderança do movimento pan-arábico, que é o movimento dos povos de língua árabe e de religião muçulmana contra o Estado de Israel, que é um Estado ocidental, judaico. E o Gamal Abdel Nasser passa a ser, portanto, uma liderança absurdamente forte. Nos próximos encontros, nós veremos Guerra de 6 Dias, Guerra do Yom Kippur e as intifadas. Tanto a intifada que criou o Hamas em 1987, quanto a segunda intifada na figura do Ariel Sharon. E aí sim a gente vai... Puta, esse tema é foda pra caralho, velho. Puta que me pariu. É sacanagem tanto que isso aqui é doido. Então, a gente vai trabalhar bastante esse contexto ainda. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, porque eu gostei pra caralho. Eu gosto disso aqui. Eu gosto de falar disso aqui. E sejam muito felizes. Fiquem com Deus. Eu tô gravando isso aqui numa sexta-feira de manhã, né? Então, sextou para vocês. Então, bom proveito da aula, bom final de semana. Estou gravando isso aqui num contexto de pandemia, então protejam seus familiares, protejam as pessoas que vocês amam. E vou deixar vocês aqui com o quadro para vocês tirarem um print. Tchau, tchau.